Bom dia, graça e paz, dando continuidade hoje ao capítulo 2 de Romanos, amém? Maravilhosos ensinamentos para nós, meus amados, que somos filhos de Deus, né? E Paulo aqui descreve a maneira de Deus lidar com 3 tipos de pessoas. Cada uma é acusada de alta traição contra Deus. Vamos prestar bem atenção nesse ensinamento, amados, porque é para nós. A pessoa, ele fala sobre a pessoa moral e Deus, né? E ele suplica, ele faz uma súplica, né? Para esse tipo de pessoa, né? Ele fala assim, que a pessoa moral diz assim, eu deveria ser inocentada por não ser tão má quanto alguns pagãos, né? E Deus responde dessa maneira, né? Diz assim, olha, praticas as próprias coisas que condenas. E o resultado é ser objeto da terrível ira de Deus, conhecer dor e sofrimento. Essa é a maneira de Deus lidar com esse tipo de pessoa, né? Pessoa moral, se acha perfeita, né? Que ela não peca, né? Ela fica se comparando com outros, né? E a Bíblia é muito clara aqui, quando Deus diz que uma pessoa que é assim, moralista, ela pratica as próprias coisas que ela condena. Naquilo que ela vê no outro, ela age da mesma maneira. E os resultados é uma terrível ira de Deus. Fala neste capítulo aqui, do verso 5 a 8. E essa pessoa, ela vai conhecer dor e sofrimento. Aí ele fala do segundo tipo de pessoa, a pessoa pagã e Deus. A pessoa pagã, ela diz assim, conforme está escrito aqui nesse capítulo 2, eu deveria ser inocentada por causa da minha ignorância, né? Mas Deus, ele responde dessa maneira aqui, ó. Você possui as testemunhas gêmeas que são a consciência e a natureza. Portanto, será julgada por essas coisas e não pela lei escrita. O Senhor nos deu uma consciência de sabermos o que é certo e do que é errado, né? Do que devemos e do que não devemos. Então, nós também vamos pagar o mesmo preço, né? Nós vamos sofrer a ira de Deus, né? Porque estamos traindo Deus, estamos sendo acusados de traição contra Deus. Aí ele fala da terceira tipo de pessoa, que é a pessoa religiosa e Deus, que está no verso 17 até o 29. A pessoa religiosa, conforme diz o texto aqui, diz assim, eu deveria ser inocentada com base no fato de que conheço a lei de Deus e dou aulas, né? Às vezes dá aula, ele fala assim, eu dou aula de religião, eu ensino a Bíblia, eu sou professora da escola dominical, eu sou professora de teologia. E aí, nós vamos ver aqui a resposta de Deus para esse tipo de pessoa que é religiosa. Aí ele fala assim, olha, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, por causa da sua hipocrisia, eles desonram o nome santo de Deus entre os gentios, né? O coração deles é reto diante de Deus. Ele fala aqui da pessoa religiosa que ele fala sobre os judeus aqui. Os judeus são as marcas desse tipo de pessoa, as marcas dos judeus religiosos, né? Eles desonram o nome de Deus entre os gentios, né? E ele fala sobre as marcas dos judeus que já foram redimidos pelo Senhor Jesus. Ele diz assim que o coração deles é reto diante de Deus. Meus queridos, eu quero dizer para vocês que você e eu temos que ler a palavra. E nós vamos ver aqui nesse texto do capítulo 2, que Deus, ele não demonstra nenhuma parcialidade, né? Ele
para ele, uma pessoa não é diferente da outra. E ele diz claramente aqui em Romanos capítulo 2, no verso 1, que eu quero ler. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois estás condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Ele nos ensina que as coisas que julgamos nas outras pessoas, nos nossos semelhantes, são exatamente as mesmas que nós também fazemos. Então, nós vemos alguém fazer determinada coisa que nós também praticamos, nós não olhamos para aquela pessoa como nós mesmos olhamos para nós, entendeu? Então, o nosso comportamento tem que ser diferente, amados, né? Esses pensamentos julgadores, né? Está dentro da nossa mente. Uma pessoa que aponta o erro do outro e ela erra da mesma maneira, ela tem uma mente muito negativa. Uma mente que pensa que no que está errado com alguém e não enxerga o que está a mesma coisa errada com ela própria. Então, nós devemos pedir ao Deus para que possamos ser pessoas, que possamos pedir clareza a Deus, que Ele abra os nossos olhos espirituais, que Ele nos dê entendimento sobre a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala assim, que muitas vezes nós damos desculpas para o nosso comportamento, mas quando alguém se porta exatamente da mesma forma que você e eu, muitas vezes nós não temos misericórdia daquela pessoa. Mas a Bíblia fala para nós, irmãos, lá no livro de Mateus, que nós devemos fazer aos outros aquilo que queremos que eles nos façam. É o princípio da palavra de Deus. Então, que nós possamos seguir os princípios da palavra de Deus e olhar para nós mesmos antes de nós apontarmos, antes de nós acusarmos. Nós temos que ter esse sentimento, esse coração, conforme está escrito aqui nessa palavra, conforme o apóstolo Paulo está nos ensinando. Nesse texto da palavra do capítulo 2. Eu peço para que você leia. Esse capítulo 2 é curtinho. Ele só tem 16 versículos. E ele nos expõe diante dessa palavra, irmãos. Ele fala de 3 tipos de pessoa. A pessoa moral e Deus, a pagã e Deus. Olha, e a pessoa religiosa e Deus. As 3 estão na mesma situação, porque Deus ele não é parcial. Né? Uma pessoa para Deus não é diferente da outra. E nós já temos quem nos julga, a própria palavra nos julga. Vamos ver em qual desses nós nos enquadramos e vamos orar. Vamos confessar as nossas culpas, os nossos pecados e vamos pedir perdão a Deus. E vamos pedir para que o Espírito Santo nos guie, nos oriente, né? Para que nós possamos errar menos, eu digo. Pecar menos, porque somos pecadores, sim, mas perdoados por Deus, amém? E vamos observar a palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.